A mobilização dos caminhoneiros, as filas intermináveis nos postos de combustíveis, o temor realmente pela falta do combustível. Inclusive, alguns postos registraram, sim, essa falta de combustível. E diante desse cenário também, o Procon de Blumenau iniciou uma investigação, nos postos de combustíveis da cidade para verificar possíveis aumentos abusivos nos preços de combustíveis após o início da paralisação dos caminhoneiros. Essas ações da equipe do órgão buscam garantir que não haja, abusos de preços em função da carência do produto em momentos como esses. E para falar a respeito do assunto aqui no nosso quadro em Defesa do Consumidor, conversando a partir de agora com o coordenador-geral do Procon de Blumenau, o doutor André Moura da Cunha. Muito bom dia, doutor André. Bom dia, Denise. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor André. Para muitas pessoas, hoje aquele sentimento, ufa, chegamos na sexta-feira um pouquinho mais tranquila depois de tantos acontecimentos da semana, né? Isso mesmo, Denise. Não esperávamos por isso, Não esperávamos tanto essa paralisação que fosse desse ponto, Mas como também não esperávamos que já íamos resolver o problema, porque praticamente o problema está resolvido por enquanto. Por enquanto está resolvido, os caminhões aí foram liberados das suas bases aí das distribuidoras, estão começando a abastecer o estado, estamos com poucos focos no estado também, referente a algum tipo de paralisação. Doutor André, e o trabalho em especial do Procon, como é que foram os monitoramentos? Denise, o Procon fez esse monitoramento dos postos de combustíveis, o principal motivo para inibir os preços abusivos, tanto no posto de combustível como também nos supermercados. Mas a ação serviu realmente para verificar se havia algum aumento abusivo, se havia algum posto de combustível aplicando valores diferentes do que estava na semana anterior. Então, assim, o consumidor teve o trabalho dele também, ajudou o Procon, se ele verificou se tinha preços abusivos, se tinha preços muito diferentes do que ele estava pagando, o Procon monitorou, o consumidor ajudou e nós conseguimos sair mais dessa paralisação diferente do que ocorreu com 2018, que muitos postos, muitos estabelecimentos na escassez começaram a aumentar os preços. Dessa vez não foi bem assim. Antecipou, Procon foi lá, monitorou, consumidor também já aprendeu, então nossos consumidores aqui no Blumenau estão de parabéns, aprenderam, foram para a fila, aguardaram, esperaram, não encheram os tanques de vários carros, tenho 2 carros, encheram apenas um, então acredito que a paralisação também surtiu efeito para nós como consumidores, para nós como Procon também monitorar, mas principalmente como consumidores, porque o que nós queremos baixar a gasolina, queremos atingir algum objetivo, nós também temos que ser organizados. Doutor André, houve alguma denúncia por parte de consumidores que observaram uma diferenciação acima do normal? Ou mais do que isso, houve notificações junto a estabelecimentos envolvendo esse trabalho de monitoramento do Procon? Denise, ainda que houveram alguns postos que tinham já a falta de produtos do combustível, nós não tivemos nenhum posto de combustível que apresentou qualquer elevação de preço fora da normalidade, fora do permitido. Nós tivemos algumas denúncias sim no Procon, mas as denúncias foram improcedentes pelo fato de que o posto de combustível aumentou o preço de combustível segundo o consumidor, mas na verdade era que faltou o preço comum, da gasolina comum, e estava aplicando a gasolina aditivada. E há a diferenciação. Tem postos que não tem diferença entre a aditivada e a comum, mas a maioria dos postos tem. Então o consumidor, de certa forma, também tentou, não estamos dizendo que ele estava agindo de má fé, ele estava acostumado a pagar um preço, acabou pagando porque só tinha aquele produto que era realmente da aditivada. Mas dos demais postos de combustíveis, nós verificamos, investigamos, monitoramos e não apresentou nenhum tipo de anormalidade. Doutor André, para ficar bem claro, para esclarecer bem aqui a nossa audiência, o preço do combustível, ele não é tabelado, certo? Perfeito. O que seria, então, um abuso de preços nesse setor quando a gente se depara nessa questão preço dos combustíveis, doutor André?
Denise, por ele não ser tabelado, o posto de combustível vai colocado conforme ele necessita vender a gasolina para suprir as contas deles, honrar a conta dele, tanto funcionários, tanto o posto de combustível, e os postos de combustíveis aplicam um preço pelo fato de que são menores, outros são maiores, uns têm a conveniência, outros não. E hoje a maioria dos postos de combustíveis estão tendo conveniência até pelo fato de que a gasolina está muito alta e eles não conseguem vender pelo preço um pouco maior, a margem de lucro deles acaba sendo menores. Então, eles acabam ganhando nos produtos ali. Mas, por exemplo, nós tínhamos a média, segundo a ANP, da gasolina em Blumenau em 5,89. Né? Essa era a média total, 5,89, 5,95, a média que a ANP fez. Então, a gasolina fugindo para 6,10, 6,30, por 6,20, para o nosso consumidor entender, ele ainda estaria dentro da média permitida pelos postos de combustíveis aplicando a média. Nós estamos falando da média, mas o posto de combustível que estava vendendo a gasolina a 5,79, de repente ele passou para 6,10, aí já tem uma diferença muito grande. Agora, aquele posto de combustível que estava vendendo por 5,99 e aumentou para 6,9, a diferença é de 10 centavos. Então, não há abusividade nesse momento. Porém, a gasolina não houve alteração. A última alteração que teve de aumento foi no dia 11/8. Alguns postos de combustíveis não chegaram a repassar ainda ao consumidor esse novo aumento. Então, o consumidor também tem que se atentar. O posto de combustível poderia ter aumentado se ele apresentar, claro, a motivação. Aumentou, o consumidor percebeu, denunciou no PROCON, verificamos junto ao posto de combustível. Não, realmente é as novas notas que entraram já em agosto e ele está aplicando o novo preço. Doutor André, as filas foram intermináveis desde quarta para quinta-feira, né? Muitos consumidores, inclusive, não tiveram direito de abastecer porque aquelas filas não terminavam nunca e aí achavam mais prudente ir para casa, deixar o carro ali, o veículo ali estacionado na garagem para garantir o pouquinho que ainda tinham de combustível. E aí alguns postos também, eles começaram a limitar a quantidade, né, de litros disponível para cada consumidor. Isso é permitido? Uma situação como essa exige também uma administração de um momento como esse junto aos estabelecimentos, doutor André, limitar a quantidade e a venda do produto? Denise, o Código de Defesa do Consumidor é claro quando ele deixa escrito que não pode limitar produtos. Porém, quando nós falamos em escassez, aí pode fazer essa limitação. O posto de combustível, como em 2018, a Polícia Militar juntamente com o PROCON determinaram que poderia comprar só até R$100 de combustível ou em alguns determinados momentos era na quantidade de litro que poderia ser limitado ali. Desta vez o posto já aprendeu. Então, automaticamente, o posto viu que estava vendendo demais e ia acabar para todo mundo, que a fila era grande, ele foi limitando o preço de combustível. E mais importante, Denise, ele limitou e não aumentou o preço. Isso que é muito importante. Muitas vezes eles limitam e aumentam o preço, né? Foi o que não ocorreu na cidade de Blumenau. Então, antes que o PROCON, antes que a Polícia Militar, qualquer outro órgão pudesse determinar ou regular dizendo que deveria limitar porque estava acabando para todos os consumidores, o próprio posto de combustível, alguns limitaram. Outros acabaram vendendo, enchendo o tanque enchendo o tanque do automóvel com o combustível do consumidor, que é permitido totalmente, e acabou a gasolina antes do esperado. Mas pode se limitar quando a gente está falando em escassez do produto, até para que atinja um maior número de pessoas que necessitam daquele produto. Doutor André, ainda nesse espaço, postos de combustíveis, nosso ouvinte aqui, o Sidney Fabrício dos Santos, na nossa companhia, ele coloca o seguinte, né? E os preços da conveniência, esses são bem fora do normal. Pode extrapolar? O PROCON também acompanha uma comercialização nesse tipo de espaço, ali o preço das conveniências que muitas vezes funcionam junto aos postos de combustíveis, doutor André? Denise, lembrando que os preços dos produtos nós não temos tabelamento, então vai ser da forma que ele compra aquele produto. Muitas vezes a conveniência, ela não tem, por exemplo, uma padaria vende um bolo porque ela faz o bolo. A conveniência compra o bolo de um fornecedor e revende ali. Então ele vai ter a lucratividade dele. Nesse momento é o que o consumidor tem que verificar. Quero comer um pão de queijo no posto de combustível. É mais barato do que na padaria? Não. É o dobro? Então eu vou comer
comer lá na padaria, mas pode sim, eles podem aplicar. O que eles não podem é hoje vender o pão de queijo para mim no valor de R$3 e amanhã eu chegar lá para comer outro pão de queijo custa 6. Então, quer dizer, eles elevaram sem motivação nenhuma, né? E aí sim é a prática abusiva. Mas a diferenciação de preço no posto de combustível vai ser mais caro, até pelo fato de que os fornecedores não é eles que fazem, eles adquirem de outro fornecedor. Importante aqui, mais ouvintes da nossa companhia, entre eles o Alexandro Lana, também o Tássio Rodrigues e aí o Beto Dorigatti, que você conhece tão bem, deixando inclusive aqui o Beto um bom dia para a família CBN, um bom dia para o doutor André Moura da Cunha e sextou na companhia do Espaço aqui em Defesa do Consumidor, também aqui na nossa companhia, doutor André, o Beto Dorigatti. O Beto Dorigatti, que é o nosso fiscal aqui no PROCON, está afastado, mas ele faz muita falta, Denise, e faz um trabalho excelente. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui para a família CBN e para todos os nossos ouvintes que o Beto faz falta pelo trabalho excelente que ele faz no PROCON. Muito obrigado, Beto. E ele sempre está acompanhando e nos dando bastante dica, ainda que não está aqui, mas está nos dando bastante dica no PROCON e acompanha também e monitora. Eu digo que ele trabalha de casa, né? Ele faz um trabalho bem contribuindo para a cidade de Blumenau através do PROCON. Continuamos com o olhar direcionado para o monitoramento do PROCON agora em meio às manifestações dos caminhoneiros, cada vez mais enfraquecida. Em Santa Catarina não temos mais pontos de concentração, de bloqueios às rodovias, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal. Doutor André, quanto aos supermercados, ocorreram alterações de preços? A gente soube que também mais consumidores procuraram nos últimos dias supermercados até com medo, né, de um desabastecimento, compraram mais do que precisavam naquele momento ali, pensando que poderiam ter problemas com o passar dos dias. Como é que foi também esse olhar especial do PROCON junto aos supermercados? Denise, na quarta-feira, ainda, no período depois que eu saí do PROCON, no período da noite, eu entrei em contato com os responsáveis aí dos sindicatos dos supermercados da CATS e falei com eles referente ao abastecimento. Eles disseram que os mercados já tinham sido abastecidos na segunda e na terça-feira, então nós estávamos tranquilo, até para o final de semana teríamos todos os produtos aí para nossos consumidores que estavam abastecidos. O grande problema é se acontecesse agora na sexta e no sábado ainda a gente tivesse ponto de paralisação. Aí realmente a situação poderia começar complicando para a semana que vem. Mas não tivemos nenhuma elevação de preço, o consumidor não entrou nem em contato com o PROCON referente a produtos no supermercado. Ele entra em contato normalmente o dia a dia, porque realmente a carne está cara, as verduras estão caras, mas não pelo fato do abastecimento e a falta de abastecimento. Todos os mercados tiveram o abastecimento um pouco antes, então estava tudo normalizado, assim diríamos. Se houvesse qualquer tipo de bloqueio referente aos alimentos, tanto perecíveis e não perecíveis, o próprio sindicato já estava preparado para entrar com um tipo de liminar na justiça para que pudesse os caminhões ser liberados e não prejudicar os consumidores e assim não entrarmos naquela lei que a gente costuma ouvir, né? O quanto menos tem produto, maior é a procura e aí eles aumentam o preço. Então não houve esse problema, graças a Deus, e nós tivemos um monitoramento tranquilo quanto a isso. E vai também muito do próprio comportamento do consumidor, né, doutor André? Agora, por exemplo, quando tivemos o início da pandemia, há 1 ano e meio atrás, como a gente acompanhou também aquela corrida louca aos supermercados e dali para frente, pessoas estocando arroz, estocando papel higiênico. Acho que teve algumas pessoas que compraram tanto papel higiênico lá no início da pandemia que até agora não conseguiram utilizar. E aí não tem também esse pensamento pelo próximo ou deixar também para o próximo essa oportunidade de adquirir o produto, né? Isso mesmo, Denise. Quem arca com essa consequência é o consumidor no final. Porque quanto mais ele compra, ele vai estocar produto que ele não precisa, pagou pelaquele preço, vai fazer com que o outro consumidor pague mais caro, porque vai faltar produto e o que vier eles vão aumentar o preço, porque também para vir até o local vai ter que pagar mais caro também, o frete vai cobrar mais caro, quem está vendendo lá na ponta vai cobrar mais caro também. Então, na verdade, quem arca, quem paga essa conta, quem paga as consequências todas é o próprio consumidor. Talvez não seja eu hoje, mas vai refletir em mim amanhã. Então, assim, a recomendação todas as vezes que nós temos esses tipos de paralisação, esse tipo de problema, hoje foi a pandemia, hoje foi a greve, ontem foi a pandemia, amanhã nós podemos entrar em uma situação de emergência, até porque o Vale do Itajaí geralmente ocorre muitas enchentes. Então, assim, estocar produto, comprar produto a mais é o que faz
a consequência ser pior ao consumidor. Então temos que ter essa consciência, embora neste momento, Denise, nessa semana, ontem, os consumidores tiveram mais consciência referente a isso, os mercados não estavam tão lotados, a gente percebeu algumas filas, mas eram focos pequenos, realmente eram pessoas que estavam lá já para comprar, então não porque foi comprar tudo o que queria, como aconteceu em 2018 e como aconteceu na pandemia. Tá certo. Doutor André, 999200083, esse é o canal com toda a segurança para também levar as dúvidas, levar situações pontuais junto a vocês através de mensagens e textos, mas se precisar o PROCON já de portas abertas, com atendimento com toda a segurança e não mais sendo necessário fazer o agendamento, é isso, né, doutor André? Isso mesmo, Denise. O PROCON está trabalhando das 9 às 16 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós não estamos mais com agendamento, então o consumidor chega aqui, ele vai ser atendido, ele vai passar na triagem o que é o problema dele, qual é a solução que ele quer, e aí ele vai ser atendido. Lembrando que nós também temos o PROCON durante todas terças e quartas lá na Vila Itopava, e também temos o PROCON aqui no Garcia, Denise, que é muito próximo do centro também. A Vila Itopava também mudou o horário, se eu não me engano, eles estão agora também de segunda a sexta-feira. Só semana passada que eles estavam em reforma, então eles atingiram apenas 2 dias. Mas agora já voltou à normalidade também. O consumidor pode ir presencialmente, tem esses 3 pontos que ele pode ser atendido, mas tem o WhatsApp que ele pode entrar em contato, mandar sua dúvida, sua denúncia, que funcionou muito bem ontem. Os consumidores não vieram até o PROCON, eles mandaram para nós as suas dúvidas e as suas denúncias que tinham referente, que eram algumas improcedentes realmente, mas ainda fizeram o trabalho deles e mandaram. É muito mais fácil enviar via WhatsApp. Tem que ser mensagem escrita, pode mandar uma foto daquela denúncia, é muito mais fácil porque ele está aprovando naquele momento. Através do 9920 0083. 9920-0083, o consumidor consegue fazer essa denúncia dele e tirar a dúvida dele. Ele não precisa sair de casa, ele tira a primeira dúvida, aí realmente, dependendo da resposta, ele vem até o PROCON e abre a reclamatória dele. Ufa, sextou, doutor André. Muito obrigada por mais essa participação aqui conosco na programação da Rádio CBN. Um ótimo dia, um abençoado final de semana, tá? Um ótimo nossa semana a todos, Denise. Esperamos que esteja regular agora, não voltamos mais para nenhuma paralisação, e caso isso vier a acontecer novamente, o PROCON está monitorando e pode ter certeza que os direitos dos consumidores estão garantidos. Muito importante essa colocação por parte de você, que essa segurança maior para a nossa audiência também. Conversamos com o doutor André Moura da Cunha, coordenador-geral do PROCON de Blumenau, em mais um espaço em defesa do consumidor.